Fala pessoal, muito bom início de noite, de terça-feira, e hoje estou aqui para conversar com vocês mais uma vez, né? E hoje o assunto é o tema família. Mas hoje, gente, não sou eu estou aqui também, mais uma vez, substituindo, né, uma irmã que não pôde fazer esse estudo. Caso alguém olhe lá na divulgação, tá? Na programação. Então, hoje vamos falar de família. E família é uma união sagrada de almas, com o propósito evolutivo de aprendizado, resgate kármico e progresso espiritual. Emmanuel aponta que a família é o colégio espiritual. André Luiz já nos diz que a família é um agrupamento de espíritos em evolução, afirmando que não temos a família que queremos, mas a família de que necessitamos, que quando estamos encarnados na vida física. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, é apontado que existem dois tipos de família, a espiritual e a corporal. Essa divisão nos ajuda a entender que os laços de sangue não são necessariamente os mesmos que unem as almas. No capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, há explicações, tá, gente, sobre a família na visão da doutrina espírita. Aspectos sobre o propósito espiritual, desafios de convivência e diferenças de afinidade são questões, inclusive, importantes quando o assunto é família, nosso assunto de hoje. Quantas vezes já renascemos com as pessoas do atual grupo familiar com quem nós estamos convivendo hoje? E sobre as desavenças que vivenciamos com cada um desses que vivenciamos hoje? Se hoje ainda nós temos lá um problema ou outro, imagina no passado, né? E o mentor espiritual de cada um de nós? Será que ele conviveu conosco em outras vidas? E também qual é como foi isso e tal, tudo mais. São reflexões. A questão 773 do Livro dos Espíritos trata da diferença entre o instinto animal e o amor moral humano nos laços de família. Os espíritos, eles explicam que animais esquecem, assim, pais e filhos, porque vivem vida material baseada no instinto de conservação, abandonando após o crescimento. A ternura animal é movida apenas pelo instinto de conservação, encerrando-se quando a prole não precisa mais de cuidados. Diferentemente acontece com os humanos, que tem a questão do afeto. Então, diferente dos animais, os seres humanos mantêm laços morais e afetivos contínuos que superam a necessidade física e persistem além da vida material, e vamos conversar mais um pouco sobre isso. Bom, nesse momento, nós vamos aqui passar para vocês a nossa página, o textinho que nós vamos ler para iniciar, para a ambientação. Hoje vai ser sobre o texto, a família. Então vamos lá ler o texto do livro Vida e Sexo. É um texto ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Vida e Sexo. Vamos lá. Há duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. É um texto do item 8, esse início, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma, talvez, mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família.
de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual, por intermédio da paternidade e da maternidade. O homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Perdão, vocês não acompanharam, então continuando. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são liames de amor conscientizado, que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior. De vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem, resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência envolvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela, no plano, faz filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem. A família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no instinto doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. É um texto ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, agora, vamos aqui fazer a nossa prece inicial, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui todos juntos para conversarmos e para refletirmos sobre os ensinamentos de Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Assim sendo, Pai querido, eu peço a permissão de iniciar essa nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, então, a gente vai continuar aqui essa conversa de hoje, iniciando sobre os tipos de família, né? Então, nós temos aqui tipos de família na visão espírita. Falamos já alguma coisa no início, e agora, continuando, existem duas espécies fundamentais, tá? De família. Uma é espiritual e a outra é corporal, que nós já conversamos aqui, tanto na introdução do tema, quanto também na página inicial ditada pelo Espírito Emmanuel. Então, as informações sobre os laços de família se concentram no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo nos itens 8 a 11 e também o item 13. Para quem quiser aprofundar assim, um pouco mais os estudos, temos também as questões 203 a 205 e as questões 774 e 705 de O Livro dos Espíritos. A família, pelos laços corporais, consanguíneos, é o grupo mais conhecido por todos nós, sendo as pessoas unidas biologicamente na Terra e também, é claro, pela questão da adoção, crianças adotadas.
Embora, gente, deixa eu alterar aqui com vocês, embora, no caso, né, das uniões biológicas, o corpo venha dos pais, o espírito é pré-existente, o espírito é milenar e não é gerado por eles. Um bebê que vemos hoje, interessante essa reflexão, pode ser assim um espírito muito mais antigo, com muito mais bagagem, experiências, vivências em relação aos próprios pais e até ao grupo familiar todo, dependendo de quem estamos falando. Então, esse tipo de família, a consanguínea, serve como uma escola, uma oficina de provas, onde espíritos afins ou desafetos se reúnem. Para o quê? Para perdoar, para resgatar erros do passado e para juntos todos evoluirmos. A família pelos laços espirituais, já é o outro tipo, essa sim é a verdadeira família, sendo muito mais numerosa, por quê? Nem todos eles estão renascidos aqui, outros estão no plano espiritual torcendo para a gente. Então, essa família é formada por espíritos que já viveram conosco, mas muitas vidas físicas, tá, anteriores, por dezenas ou até centenas de vezes. E ela é formada por espíritos unidos por afinidades, simpatias, né, de vidas passadas, por ideias em comum. São duráveis, fortalecem-se assim com o tempo e continuam unidos, os espíritos no mundo espiritual, após a morte física. A gente reencarna, eles ficam com saudade. A gente desencarna, eles ficam felizes que vão matar a saudade de nos ver. E quem nós deixamos aqui é que fica com saudade, o pessoal da família física, né? Que às vezes também pode compor essa nossa família espiritual. Bom, dando aqui então o prosseguimento, nós temos agora evoluir um pouquinho mais nessa questão, que são os laços de família. Esses laços de família, vamos observar aqui que eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Já que eu estou falando aqui de que quando nós encarnamos, eles ficam com saudade, quando nós desencarnamos, eles ficam felizes que vão nos rever. Então nós vemos claramente que eles não sofrem os laços com a destruição causada do corpo pela reencarnação ou retorno, como pensam certas pessoas. Ao contrário, se tornam mais fortalecidos e apertados. Aumentam os deveres de fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os colegas, às vezes é de trabalho, da casa espírita e por aí vai, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a nós por laços de sangue assim, em vidas anteriores. Inclusive, às vezes aquele amigo que a gente está tão bem, aquela pessoa que a gente acabou de conhecer, parece que já conhece há muito tempo, e por aí vai. Mas não é por causa disso, tá, que encontraremos numa vida física ou mesmo no plano espiritual durante a erraticidade todo mundo, toda hora. Não é assim. Se um homem, por exemplo, tiver tido 10 encarnações, não se deve pensar que ele vai encontrar no mundo espiritual os 10 pais, as 10 mães, as 10 esposas, os filhos e os demais parentes, irmãos e por aí vai. Mas a probabilidade de encontrá-los é sempre maior, né, com aqueles que nós tivemos a afinidade, maior objeto de afeição, por exemplo. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas por essa afeição, por essa simpatia, por essa semelhança de gostos. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram, mesmo que uns estejam encarnados e outros não. Então, assim, continuam unidos pelo pensamento. Quem está desencarnado, de vez em quando, obtém uma permissão de vir olhar como é que está, até dar, às vezes, um auxílio, se tiver evolução e permissão para isso. Então, a encarnação nos separa, não separa para sempre ninguém. Essa afeição verdadeira, né, a afeição espiritual, ela sobrevive à destruição, então, do corpo físico,
né? Já entendemos isso. Mas há pessoas que possuem apenas afeições, né, com laços mais tênues, como afeições carnais, materiais, que se unem apenas por interesses tais como beleza, poder, riqueza, essas coisas assim, fama e por aí vai. Essas causas não estão realmente unidas umas às outras e a morte vai se separar, tá? E aí a gente já continua, já assim, como são montadas as famílias na Terra, né, gente? As famílias na Terra, elas são montadas mediante um planejamento reencarnatório. É o famoso planejamento reencarnatório que vira e mexe, muita gente fala, até o espírito, às vezes, quando conversa com a gente, já fala, você combinou lá em cima, antes de vir, por aí vai. Tá? E esse planejamento, ele obedece, claro, à justiça divina. Essa justiça, ela irá atuar de acordo com a evolução de cada um de nós. É méritos, deméritos. O objetivo na formação de um grupo familiar, já falei antes, mas vamos repetir aqui de forma bem mais clara, é o reajuste visando o crescimento interior de todos nós. O planejamento reencarnatório é o processo no mundo espiritual, onde o espírito, com o auxílio dos seus mentores espirituais, de espírito mais evoluído, programa sua próxima encarnação. E aí são definidos o ambiente, a família, as provas, né, as expiações, os desafios a serem superados, né, o que é necessário para o progresso moral, para o progresso espiritual de cada um de nós. Lá na questão 256 do Livro dos Espíritos, é apontado que antes de reencarnar, o espírito em condição de equilíbrio, ele escolhe o gênero de provas pelos quais deseja passar. Mas há casos, de acordo lá, inclusive com a questão 262 do Livro dos Espíritos, nos quais os guias espirituais, os espíritos superiores também, traçam o caminho e as provas. Então, na verdade, durante o planejamento, nossos mentores estão sempre, mas estão sempre nos orientando, sempre conosco. Às vezes a gente quer, não, vou fazer isso, fazer aquilo, quero vir, né, sem um membro, sem outro, tal, tudo mais. Aí o mentor fala, não, calma, vai devagar, senão você vai acabar não conseguindo. Então, as provas e as expiações são planejadas, mas os detalhes menores da vida e a forma como o indivíduo, como nós vamos reagir aos desafios que surgem, as pedras no caminho, dependem exclusivamente das nossas escolhas na hora que vamos lá passar por ela, ou seja, nosso livre-arbítrio durante a vida. O livre-arbítrio, ele altera o que foi planejado. E nossa vida não tem um destino traçado, não há aquele determinismo. Por quê? Porque somos nós que fazemos as escolhas e respondemos pelas consequências. O planejamento, ele tem ali umas diretrizes. Então, é por isso que Jesus nos alertou que o homem, né, que é aquilo que o homem semear, isso também, ele também vai colher. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Inclusive está lá em texto bíblico, Novo Testamento, em Gálatas 6, 7 e 8. E também Jesus nos ensinou sobre isso na famosa parábola do semeador. Em Mateus 13 e em Lucas 8. A organização do corpo, o meio social e os obstáculos, então, são sempre focados na expiação do passado, no aprendizado de virtudes. O esquecimento do passado no momento de nascer é visto como uma necessidade para que o espírito não se desvie de sua missão. Inclusive, está nas questões 263 e 266, porque ia ser difícil você conviver com alguém que cometeu coisas gravíssimas contra você, ou o contrário. Bom, continuando, né, como nós sabemos, as uniões formadas na Terra, elas têm aí o casamento, né? Então vamos ver aqui os tipos de casamento.
nós temos vários tipos de casamento. Inclusive, Martim Peralva fala isso. Muito bem. Embora André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, mais especificamente no capítulo 28, tenha mencionado 3 tipos principais de casamento: acidentais, provacionais e sacramentais, Martins Peralva, ao estudar e sistematizar o pensamento de André Luiz e Emmanuel, ele ampliou essa classificação para 5 categorias. Então, considerando as gradações evolutivas e morais das uniões conjugais, assim, na visão espírita, então, o casamento é uma escola de amor e evolução. É classificado em 5 tipos baseados na afinidade espiritual e o propósito da missão de cada um de nós aqui nesse mundo. Então, nós temos dessa forma como vocês estão vendo aí. Os acidentais, casamentos acidentais, casamentos provacionais, casamentos afins, transcendentais e sacrificiais. Essas uniões visam a evolução mútua, reajustes kármicos, a união de almas afins para realizações nobres. O casamento, ele é aquele basilar, que constrói a família, a geração dos filhos, a oportunidade que é dada para que nós possamos renascer. Bom, abaixo aqui, como vocês estão vendo aqui, aí eu vou ampliar, nós temos, então, os 5 tipos de casamento, para vocês verem melhor. Então, nós temos os acidentais, que são uniões baseadas em atração momentânea entre almas menos evoluídas, sem laços de afinidade profunda, frequentemente passageiros. São casamentos comuns na Terra, acidentais. Ocorrem por efeitos da lei de afinidade vibratória e das escolhas feitas com liberdade, ainda que imaturas. O aprendizado, gente, desse tipo de casamento é breve e frequentemente essas relações se desfazem após o esgotamento da experiência afetiva ou kármica. O acaso não existe. Mesmo os casos, nesses casamentos de ocasião, eles obedecem à lei que atrai cada criatura ao campo de experiências que lhe é mais necessário. Então, de acordo com Joana de Ângeles, acaso, inclusive, é a vontade de Deus, adredemente programada, palavra usada por ela, para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Aí o outro tipo de casamento que nós temos são os provacionais, que é um reencontro de espíritos comprometidos entre si. Aí já tem uma história mais antiga. De repente, possivelmente, quem teve casamentos acidentais em outras vidas já evoluiu mais e vai passar pelo provacional agora. Então, por isso que os casamentos provacionais são os mais comuns na Terra, porque eles reúnem espíritos que trazem débitos recíprocos do passado. Já se maltrataram, se machucaram no passado e estão voltando para se entender, necessitando conviver para reajuste e reparação moral, geralmente marcados por dificuldades, antagonismos e dores. São reencontros planejados, planejamento reencarnatório, lembra? Para reajustamentos necessários à evolução, onde o casal, gente, enfrenta provas para aprender a amar e superar dificuldades. Então, é um tipo de casamento que se perfaz num dos mais comuns no nosso planeta Terra, porque o lar é o altar de resgate onde os devedores se reencontram para a reabilitação do amor. Se não der certo, vai voltar de novo em outra vida, até dar certo. Aí o outro tipo de casamento são os sacrificiais, que é o encontro de almas iluminadas, seres mais evoluídos. É um casal que ambos são mais evoluídos. Quer dizer, uma deles, do casal, é o espírito mais evoluído. Com uma alma, com o outro que é mais inferiorizado, visando auxiliar na redenção e progresso desse que é menos evoluído, que se perdeu no caminho. Aí nós temos aí o 4, já começa a melhorar. Que nós já tivemos os acidentais, os provacionais
e agora nós temos os o quê? Tivemos os sacrificiais, né, e agora os afins, que é uma afinidade superior. Esse sim, são uniões de espíritos que se unem por respeito, estima e companheirismo sincero, predomina o desejo de crescimento mútuo, onde o amor amadurece na convivência equilibrada. Então é, portanto, o reencontro de corações amigos de outras vidas que se unem para consolidar afetos e caminhar juntos com entendimento e amor. Esses já são muito mais difíceis aqui no planeta Terra. Embora existam, mas bem poucos. Já temos aí, por fim, os transcendentais ou transcendentes, que são a culminância da evolução afetiva, espíritos afins em sintonia moral e espiritual, unidos pelo amor puro e pela comunhão de ideais superiores. Refletem amor espiritualizado, desinteresse, e por aí vai. Raro o encontro de almas engrandecidas no bem, que se unem para realizações grandes e missões elevadas no planeta Terra. Não é o caso da maioria de nós. Bom, e agora, né, como identificar nossa missão dentro, né, do grupo familiar? Ontem podíamos ser chamados inimigos. Hoje somos chamados, né, aliados e irmãos de caminhada. Então cada família reflete uma realidade e realmente é necessário assim uma reflexão, digamos, uma reflexão para agirmos assim, de forma correta. Vamos relembrar Sócrates, o grande filósofo, quando ele nos diz que antes de qualquer decisão era necessário buscar inspiração. Né? Tinha a maêutica socrática, que nós devemos usar e tudo mais. O que nós precisamos é um trabalho constante conosco, independente de sermos pais, mães, irmãos, filhos. O ser humano, gente, precisa ser trabalhado. A jovem educada será uma mãe consciente. O jovem honesto saberá agir adequadamente em todas as circunstâncias. O inimigo de ontem pode ser o filho, o irmão, o sobrinho na vida atual. Portanto, essa é a hora de se reconciliar com o antigo desafeto. É bom, então, não perdermos a oportunidade, né, na vida atual. Às vezes, o antigo desafeto de outras vidas também pode ser no nosso local de trabalho, o nosso vizinho, e por aí vai. Então, a gente, né, tem essas oportunidades. E continuando, agora sim. Agora, nós temos aqui a questão se não é muito difícil acontecer de pais abusarem de filhos, né, de filhos e outras coisas do tipo. Então, essas são situações, né, complicadas que temos, às vezes, aí em certos ambientes familiares. Casos de violência e crimes na família, disso que estamos falando agora aqui. Uma breve reflexão. À luz dos esclarecimentos e relatos espíritas, até em romances espíritas, por exemplo, onde nós temos muitas jovens abusadas pelos próprios pais que podem ter sido amantes na vida passada. Mulheres que não se fizeram respeitar e que exerceram fascínio sobre os homens, provocando eles. Por vezes, renascem com ausência de beleza, ou até com impossibilidade na vida atual de gerar filhos, ou podem até renascer como homem nessa vida, até para resgatar aquilo que foi feito e entender como é estar, né, no sexo oposto. Então temos o exemplo aqui do pai do espírito André Luiz, conhecido como Laerte. Laerte foi para o umbral devido ao seu materialismo e ligações extraconjugais. Após o desencarne, ele foi assediado por entidades vinculadas às suas amantes na Terra, o que o reteve em zona de sofrimento e trevas por anos lá no umbral, pai de André Luiz. Então, Laerte permaneceu atrelado a essas amantes, é uma teia de ilusões e obsessões mentais no mundo espiritual. Isso acontece com muita gente, tá? Aqui no planeta Terra, com desencarna com uma série de problemas. Então, mas a mãe de André Luiz, no caso aí do pai dele,
Ela era uma mulher de grande elevação espiritual e se dedicou a amparar o ex-marido Laerte, aceitando então a árdua tarefa, gente, de reencarnar na Terra para auxiliá-lo a resgatar seus débitos. Através da reencarnação, a mãe de André Luiz renasceu como esposa do pai de André Luiz, né, o Laerte, enquanto as antigas amantes do Laerte reencarnaram da mesma família na condição de filhas desse casal. E essa, então, foi a forma encontrada pela espiritualidade superior para transformar a antiga rivalidade em paixão obsessiva nutrida pelo padre André Luiz Laerte e as amantes, né, nesse laço de amor fraternal e respeito para se tornar. Bom, então, dando sequência aqui, nós temos agora o divórcio na visão espírita, essas situações que no mundo de hoje, a separação dos casais e a questão dos filhos, todo esse contexto que nós temos, né? Porque os conceitos de felicidade que o materialismo prega no mundo atual são diversos, mas são atrelados à matéria. Matéria é perene. Então, como devemos entender a felicidade? Pelos olhos do espírito, já que estamos à beira de uma transição planetária, que a era da matéria está finalizando e a era do espírito vai ser, né, mais exercida após a transição planetária. Então, é claro que a ideia de felicidade na visão da matéria é bem diferente da felicidade na visão espiritual. Então, estamos nesse momento aí de transição, onde a humanidade bate as portas despedidas dessa era da matéria, gente, para adentrar na era do espírito, repetindo o que eu acabei de falar. O novo planeta Terra, ele será daqueles que buscarem a felicidade mirando na vida infinita do espírito, ou seja, as implicações a longo prazo. Quem cultiva mais a matéria, que vive hoje nisso, os prazeres, a satisfação dos sentidos do corpo, é beleza, riqueza, status, fama, né? Precisa rever seus conceitos. Quem propagam alguns que devemos, inclusive, procurar aqueles que são iguais, ou pelo menos parecidos conosco. Não é bem assim. Até porque nem nós temos essa elevação espiritual para isso. Se procurar alguém parecido com a gente, vai ser complicado. Imagine como seria chato, também tem outro lado, conviver sempre com quem gosta das mesmas coisas e não nos apontar coisas diferentes que nos trazem conhecimento, aprendizado e tudo mais. Bom, e ainda temos as questões relativas ao planejamento reencarnatório. Então, o que não significa que nossa vida esteja totalmente traçada, repetindo o que já foi falado antes, decidida, não há determinismo. Se fosse assim, não teríamos como exercer o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então, pode ocorrer que, mediante um planejamento reencarnatório, que exija mais esforço e dedicação, não desenvolvamos boa vontade para atingirmos objetivos traçados. Quem se une não se separa. Se chegarmos à amizade, jamais retornaremos à inimizade. Nós vamos aprender a nos relacionarmos com as diferenças de forma mútua. Então é sempre importante questionar antes de decidir sobre a separação. Se já realizamos todos os esforços que estejam ao nosso alcance para evitar essa separação. Emmanuel, André Luiz e outros orientadores espirituais nos esclarecem, gente, uma coisa assim bem interessante. Ele nos esclarece que, mudando aqui para vocês, ele nos esclarece então que um casal não mais está crescendo no matrimônio e entra em perdas. Talvez, o melhor seja a separação. Às vezes é melhor separar para evitar piorar nossas dívidas espirituais, mas sabe que vai ter que reparar depois. Porém, né, em outro momento, então, em outra vida, certamente esse casal, certamente, vai renascer para continuar de onde parou a experiência e respectivos resgates mútuos, né? E se alguém também, sei lá, né, provocou, ou se meteu, ou causou a discórdia e tal, terá também o seu respectivo resgate.
Então, nós temos agora, aí quase na parte, chegando aqui, ajeitando para vocês, evoluindo aqui. Então, o Espiritismo codificado nasceu em 18 de abril de 1857, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Dentro do Livro dos Espíritos é apontado, inclusive, que seus frequentadores são chamados de espíritas ou espiritistas. Mas há muitos que falam do espiritismo sem conhecer nada ou muito pouco e, infelizmente, pregam, gente. Iludem as pessoas com falsas informações. Por isso nós estamos falando aqui um pouco agora dos difamadores da doutrina espírita, como vocês estão acompanhando aí. O objetivo essencial do espiritismo é promover, tá, o quê? O progresso moral e intelectual da humanidade, focado na formação do ser humano de bem, tendo como alicerce o estudo, a vivência e a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Por isso que estamos aqui nos estudos de hoje de família e evangelho. Então o Espiritismo busca estimular a prática do bem, o amor ao próximo e a eliminação de vícios e sentimentos inferiores. Oferecer respostas racionais, por exemplo, sobre a vida, a morte, a dor e o sofrimento também é missão do Espiritismo, assim como ensinar e vivenciar a caridade em seu sentido mais amplo, como está na questão 886, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que é a caridade como entendida por Jesus, benevolência, indulgência e perdão. PIP. Bom, então a doutrina dos Espíritos é a revivência do cristianismo. O cristianismo é amor. Sendo amor, conduz à união. Então agora nós vamos conversar aqui, já quase chegando na nossa parte final, né? Sobre o que seria uma esposa ideal ou um marido ideal, os critérios, como é que ocorre com as pessoas e como deveria ocorrer, qual é a orientação sobre isso. Um casal se forma mediante um planejamento reencarnatório, pois a maior parte dos casamentos que ocorrem no planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações, galgando aí no limite dessa transição planetária para se tornar um mundo de regeneração, é o casamento do tipo provacional, como nós já falamos. Então é claro que temos livre-arbítrio e podemos fazer escolhas que por vezes modificam o que foi planejado. Mas há tantas opções alternativas quanto o número de pessoas com quem nós precisamos nos acertar, esses companheiros e companheiras de vidas anteriores. Então é por isso que quando não dá certo com um par, já falei antes, na vida atual, há outras almas que também necessitamos conviver, nos relacionarmos para apararmos nossas arestas em vidas anteriores. Em vidas posteriores, voltaremos a conviver com aqueles que ainda precisamos nos acertar. Bom, e agora chegamos aqui à nossa parte final, à nossa conclusão do estudo de hoje, onde nós vamos assim, a cada um será dado de acordo com as nossas obras. Vou até ampliar para vocês aqui, aí vocês podem acompanhar, né, a arte, feita aí com todo carinho, o Espiritismo também, sobre o tema família, nos elucida muitas coisas sobre o olhar do ensinamento do Cristo. Às vezes há mulheres e homens que hoje não conseguem companheiros, maridos, não conseguem também gerar filhos. Há pessoas que são sozinhas no mundo, não têm nem família, não tem ninguém para estar com eles. Outros que possuem um ambiente familiar extremamente conturbado, nocivo, desagregador. E outros que até concorrem para, né, que isso aconteça. E vão para outras relações e acabam buscando deteriorar, né, o grupo familiar com quem convive. Bom, mas tudo isso faz sentido quando lembramos de ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, a parábola do semeador, que eu já citei isso de novo. O fato é que a cada um de nós será dado, gente, de acordo com as nossas obras, com as nossas escolhas. Se plantamos, semeamos o bem, receberemos, colheremos o bem de volta. Atualmente temos até alguns que não falam em Deus, falam em universo. O universo vai te ajudar. Tudo bem. Então que Deus,
a Deus o nome do universo, que ele vai te retribuir. Está tudo bem. Se está pregando o bem, está tudo certo, porque é importante que nós busquemos fazer, nos tornarmos melhores. Né? O importante é fazer o bem, plantar o amor, não enganar, não maltratar a si mesmo e nem aos nossos semelhantes, quem está à nossa volta. Inclusive, lá no livro Despedindo-se da Terra, vou colocar até aqui um pouquinho para ampliar, para vocês me verem melhor, de novo. Desculpe quem estava olhando aí. No livro Despedindo-se da Terra, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz, é narrada, porque quem leu esse livro é muito bom, hein? Uma cena num motel com um casal que estava praticando a infidelidade. Como infelizmente nós temos com muitos hoje, todo mundo acha inclusive isso normal, mas de normal não tem nada para quem quer crescer, para quem quer felicidade. O casal entra no estabelecimento sob forte desequilíbrio emocional, conforme está lá no livro, e baixas sintonias. E o ambiente do motel, gente, é descrito, como todo motel, tá? Sob a ótica espiritual, como um local repleto de entidades de baixa vibração, sobretudo espíritos vampirizadores, atraídos por essas energias sexuais desalinhadas. Então, havia, inclusive lá, até arquibancada, olha só, dentro dos quartos dos motéis para as entidades trevosas assistirem aos atos sexuais e a pessoa achando que está lá com privacidade, que está sozinha. Não está não, tá, gente? Só avisando isso para vocês. Nesse livro explica muito bem isso. No ápice do ato sexual do casal de amantes, ocorre uma fecundação. Foi acidental, por assim dizer, devido à forte ligação kármica de ódio e cobrança de um dos espíritos vampirizadores obsessores que nutria pelo casal. A força magnética gerada por aquela união ali naquele momento do ato sexual, ela agiu como verdadeiro imã, puxando o ser, aquele espírito cobrador, instantaneamente para o campo celular e uterino da mulher, sob o olhar das demais entidades inferiores que ali se encontravam. Esse relato, então, nos revela, olha só, gente, a responsabilidade que devemos ter com os relacionamentos. A irresponsabilidade de muitos no mundo atual tem gerado enorme fragmentação das famílias, deixando muitos filhos sem pais, sem mães, e por aí vai. E as implicações espirituais são enormes. O resgate dessas dívidas ocorrerá nessa ou em outras vidas. Bom, então agora chegamos aí à parte final, já estamos no nosso horário, e vamos para a prece, né, de encerramento, onde nós vamos aqui agora agradecer a oportunidade de termos estado juntos, que tudo tenha ocorrido bem na nossa conversa e que possamos refletir bastante e pedir aí a inspiração dos nossos guias e mentores de espíritos superiores para revermos como nós temos agido, como nós temos convivido, e que esse estudo tenha aberto os olhos, né, de todos nós para as consequências e para aquilo que muitos fazem, até, sei lá, né, quem faz para desagregação de família, como nós vemos hoje. Assim sendo, pedimos a Deus, em nome de Jesus, o encerramento da nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá. Muito obrigado pelo carinho da atenção de vocês mais uma vez. Curtam esse vídeo. Indiquem esse e os demais vídeos aqui do canal para, né, outras pessoas. E que, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Que possamos ter uma boa semana e uma boa noite. Tchau, pessoal. Até o próximo estudo.